Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos discutir resumo. Será que só tem um tipo? Vamos ver agora. De acordo com a NBR 6028, existem 3 tipos de resumo: o resumo crítico, o resumo indicativo e o resumo informativo. O resumo crítico meio que caiu em desuso porque ele é análogo à resenha. E a resenha nós já vimos em outro vídeo e é construída a partir de 4 etapas. Vamos relembrar? Apresentar, descrever, avaliar e recomendar ou não recomendar. Caso você queira ter maiores informações sobre o resumo crítico ou a resenha, acesse e veja o vídeo sobre o assunto ainda na série Como Fazer. O segundo tipo de resumo é o resumo indicativo. Esse tipo de resumo pressupõe que a consulta ao texto original ainda seja realizada depois do resumo feito. E quais são as etapas desse resumo? Bom, espera-se que no resumo indicativo, inicialmente, seja apresentado o texto que está sendo resumido. Depois disso, que algumas descrições sejam apresentadas e que evidenciem uma síntese desse texto. E aí, nesse sentido, podem estar inseridas citações indiretas, citações diretas curtas, diretas longas. Cabem alguns comentários que teçam uma citação na outra e evidenciem como o texto está organizado. E ao final do resumo, as conclusões do próprio autor. No caso do resumo indicativo, diferentemente do resumo crítico, não cabe uma avaliação ou uma recomendação ou não. O foco é a descrição do texto. Lembrando que os elementos que estarão contidos não serão todos aqueles do texto original, mas aqueles fragmentos, aqueles excertos ou citações que sintetizam o texto. Mas certamente aquele que você tem maior curiosidade ou precise mais construir é o resumo informativo. Sabe por quê? O resumo informativo é também chamado de resumo científico. Esse resumo é muito apropriado para anteceder artigos científicos, relatórios técnicos, monografias, dissertações e teses. Trabalhos que demandem que nos elementos iniciais um resumo seja construído, informando o leitor sobre os elementos que estruturam esse trabalho científico. O que tem que ter nesse resumo informativo? Primeiro, os objetivos do trabalho. Quais são eles? É preciso inserir. Além disso, o método da pesquisa. E por método, entenda, precisa ter a abordagem, o tipo de pesquisa, os instrumentos e técnicas de coleta de dados, a população e o lugar da pesquisa. Alguns costumam imaginar que nos trabalhos de natureza teórica não tem método, mas tem. E esses elementos precisam estar previstos desde o resumo do trabalho científico. Bom, depois dos objetivos do método, é preciso inserir os principais resultados da pesquisa e que tem relação justamente com esses objetivos específicos. E, finalmente, você termina o seu resumo informativo ou científico com as conclusões do estudo. Observe bem, variará enquanto tamanho. Então, por exemplo, se você tem um artigo científico que é um trabalho com um número de páginas menor, você tem em média entre 100 e 150, no máximo 200 palavras para construir o seu resumo.
Agora, num trabalho mais robusto, maior, como uma dissertação, uma tese, você tem até 500 palavras, por vezes 700 palavras, em algumas circunstâncias até 1000 palavras para construir o seu resumo. Mas fato é que sendo 100, 150, 200, 250, 1000 palavras, essas são poucas palavras para informar sobre tantos aspectos do seu texto. Por isso, é muito importante que você, escritor, tenha muito cuidado, selecione as palavras corretas e não perca palavra. E lembre-se, depois do resumo concluído, sempre no passado, porque o estudo já foi realizado, lembre de inserir as palavras-chave. Nós temos entre 3 e 5 palavras-chave a serem inseridas, separadas sempre por ponto. E elas não são as mais frequentes do seu trabalho, são as categorias teóricas que estruturam o seu trabalho. Por exemplo, no meu caso, praxis, formação docente, escola, juventude. Quais são as palavras que estruturam o meu texto? Bom, já sabendo do resumo, das palavras-chave a inserir no resumo, que tal agora construir? Mas não adianta construir à toa, não. Para se fazer um resumo, tem que se ter um trabalho científico. Então, pesquise, construa e, a partir daí, elabore, ao final do processo, o seu resumo informativo ou científico. Muito obrigada e caso esse vídeo tenha sido importante para você, recomende para outros colegas que nesse momento precisam aprender a fazer resumos informativos ou científicos.